Então dê seu like aí, se prepara, pega a sua Bíblia, dê o like no vídeo e vamos juntos ouvir a palavra de Deus neste momento. Glória a Deus, aleluia. Hoje a palavra do Senhor é aqui no Salmo 116. Assista o vídeo até o fim, não desconecte, não saia, assista até o fim. Deus vai falar com você, então assista até o final, tá bom? E repito, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, verificar aí o sininho, né? Se você está recebendo as notificações de novos vídeos. Salmo 116. Salmo 116, os versos 12 ao 14. Salmo 116, dos versos... Salmo 116, do verso 12 ao 14. Uma curiosidade, um ensino. A gente fala o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos. Quando você vai citar um salmo, tem gente que fala Salmos 116. Não é a forma correta de falar. É Salmo 116. É um conjunto de salmos. Então, você fala o livro dos Salmos. Mas quando você vai se referir a um salmo apenas, você fala no singular, né? Salmo 116. Só para você aprender um pouco mais, quando você for citar lá na sua igreja, você falar da forma correta, né? Cada salmo, você cita ele, se refere a ele no singular. Eu sei que você já vai pregar e a hora avança, mas... Você dando essa dica me lembrou de uma coisa que agora eu quero que você me explique. Por que os crentes, os cristãos aqui na nossa igreja, todo mundo, quando vai ler os evangelhos, fala assim, abram a Bíblia no evangelho de São Marcos, São Mateus, São Lucas, São João. Também não é... Por quê? Não sei, não é a forma correta da gente falar. A gente pode até também abordar isso daí depois. Mais à frente, né? Mais na frente, até porque tá muito avançada a hora aqui. Não, mas é porque você falou, eu me lembrei agora e eu não podia... Não é a forma correta, né, de falar São Marcos, São Mateus, São João, né? Não é a forma correta de se referir, né? E nem é o Evangelho de Marcos, nem o Evangelho de Lucas, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, né? Uma vez, ouvindo uma irmã pregar, ela se atrapalhou toda e falou o Evangelho de Marcos, segundo escreveu Jesus Cristo. Foi de João. Se atrapalhou toda. Então, não é o Evangelho de Mateus, não é o Evangelho de Marcos, não é o Evangelho de João, nem de Lucas, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João. E depois a gente pode falar mais sobre isso, né? E não é São Marcos, não é São Mateus, nem São Marcos, nem São Lucas, nem São João. João é Lucas, é Marcos, é Mateus, irmão, tá bom? Depois a gente pode falar a respeito disso, porque senão a gente não vai conseguir expor aqui toda a mensagem. Então vamos lá, Salmo 116, do verso 12 ao 14. Que posso oferecer na Bíblia NVT? Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento, louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Neste salmo, o salmista oferece uma
oração, um louvor de gratidão. É um louvor de gratidão. Deus concedeu a ele muitos livramentos. O interessante é que, se a gente avaliar aqui bem, a vida dele teria sido tirada caso o Senhor não tivesse o livrado. Há uma incerteza a respeito de quem escreveu este salmo. Alguns estudiosos, alguns teólogos acham, supõem, na verdade, que teria sido Davi, mas não há uma certeza, né? Há uma suposição que teria sido Davi por conta do número de perseguição, né, que Davi sofreu. No entanto, não há uma certeza. Agora, o importante é que este salmo nos ensina muito, porque o louvor de gratidão que este salmo contém é tão grande que o salmista inicia dizendo: amo o Senhor. Ele inicia o salmo dizendo: amo o Senhor. Ele inicia o salmo declarando o seu amor ao Senhor. E como já mencionado, o salmista louvou a Deus em gratidão pelos livramentos recebidos, por ter vivido o socorro do Senhor. Você pode ver isso nos versos 1 e 2. Acompanhe aí na sua Bíblia. Amo o Senhor, ele inicia dizendo, porque ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. Olha só que interessante. Ele declara que terá um relacionamento com Deus, né, enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O Senhor é misericordioso. O Senhor protege os fracos. Eu estava diante da morte e ele me salvou. Aqui a gente vê uma grande gratidão no coração do salmista. E é algo que não pode faltar em nossa vida. Devemos ser gratos a Deus em todos os momentos, porque a cada dia recebemos um pouco mais de sua graça. Convido você a refletir a respeito de tudo que você viveu até aqui. É um momento especial em que você tem esta oportunidade de refletir, de fazer, passar um filme aí na sua mente de tudo que você já viveu até aqui. E lembrando de tudo que você já viveu, de todos os problemas que você já enfrentou, todos os desafios que você viveu, todos os ataques que você já sofreu, você teria chegado até aqui se não fosse Deus? Você teria chegado até aqui se não fosse Deus? Tem gente que fala: eu não vivi nada do que eu planejei. Eu não realizei nada do que eu planejei. Só que a gente tem aprendido que não é o que nós planejamos, não é o que nós sonhamos,
mas é o que Deus planeja, o que Deus sonha para cada um de nós. Nós devemos buscar viver, né? Nosso foco deve ser viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. E eu pergunto novamente, se não fosse Deus, você teria chegado até aqui? Com todos os problemas, todos os desafios que você viveu, todos os ataques que você sofreu, você teria chegado até aqui? Então devemos ser gratos, porque como diz João 8, João capítulo 1, versículo 16, todos nós recebemos da tua plenitude, graça sobre graça. Cada dia que passa, recebemos um pouquinho mais desta porção. Cada dia que passa, somos, né, abençoados, somos livrados por Deus. Deus nos livra a cada dia de um mal, de um ataque. Cada dia Ele nos socorre. E o salmista tinha conhecimento disso e por isso ele estava grato. E é isso que nós devemos entender. Por mais que tenhamos sofrido ao longo desse ano, ao longo dos anos, devemos ser gratos a Deus, porque Ele tem nos livrado. E eu fico analisando este salmo e tem aqui algumas razões pelas quais ele estava grato. Veja só, espero que analisando este salmo, vendo as razões do salmista estar grato, você também fique grato a Deus. Que gere uma gratidão em seu coração ao Senhor. Aqui ele deixa claro que ele estava grato porque Deus ouvia e respondia às suas orações. Olha o verso 1 e 2 do Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido, invocá-lo-ei enquanto viver. Ele tinha esta certeza, Deus ouvia as orações dele. E é isso que nós também devemos entender. Já recebemos aqui a palavra de que a gente deve calar a nossa carne para ouvir a voz do Senhor. E quando nós oramos, devemos continuar calando a nossa carne para que sejamos capazes de ouvir a resposta de Deus. Porque Ele nos ouve e Ele não é mal educado, Ele responde, Ele atende. Agora, o único momento em que Deus não nos escuta é quando nós estamos no pecado. Se Deus não te ouviu, se você está dizendo, Deus não escuta as minhas orações, alguma coisa está errada em você. Ou porque você está pedindo mal, como diz lá Tiago 4, 2 e 3, ou porque o pecado é grande em sua vida e o pecado causa uma separação, cria um abismo entre nós e Deus, como Isaías diz. João 15 fala que se nós estivermos em Jesus e as palavras dele estiverem em nós, pediremos o que quisermos ao Senhor e Ele nos atenderá. Então, se existe pecado em nós, Deus não escuta, Deus não responde. Ele escuta, porque Deus não fica surdo, né? O nosso pecado não torna Deus surdo. No entanto, não há uma resposta, porque Deus não se relaciona com quem vive no pecado.
Salmo 4, 3, verso 3 diz: estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Então, se nós nos mantemos fiéis a Ele, Ele responde. Ele escuta as nossas orações e nos responde. Ele responde àquele que se mantém fiel. Ele responde àquele que se mantém fiel. Isaías 65, 24. Olha só como esse Deus é poderoso. Quando eu estava aqui preparando a mensagem ontem, e vi e me deparei com este versículo, dê um glória a Deus, aleluia. E se você não der um glória a Deus, aleluia aí também, é porque alguma coisa está errada. Se não der para dar um like também neste vídeo, nesta mensagem, alguma coisa está errada com você. Se você não curtir este vídeo aí, dando glória a Deus, aleluia, é porque alguma coisa está errada. Olha só, Isaías 65, 24. Eu os atenderei. Veja que os fiéis, como a gente leu lá o Salmo 4, 3, anteriormente, né? Estejam certos disso, o Senhor separa o fiel para si. Salmo 4, 3. Agora Isaías 65, 24. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Olha que Deus poderoso. Antes mesmo de você orar, antes mesmo de você dizer, Senhor, preciso disso ou daquilo outro, Ele já está te atendendo. Ele já está preparando para você a bênção, o milagre. Aí continua. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Isaías 65, versículo 24, na Bíblia NVT. Olha que Deus poderoso. Ele está dizendo, antes mesmo de você começar a orar, filho, filha, eu já sei qual é a sua necessidade. Eu já sei qual é, Jesus, glória a Deus, o que você precisa. E eu já tenho preparado para você o milagre. Enquanto você está orando, eu já estou respondendo. Eu já estou agindo. Então, será que não dá para ser grato a este Deus? Será que não dá para dar um glória a Deus, aleluia, por isso? Aleluia. E aí o salmista também estava grato porque Deus o livrou da morte. Olha só o Salmo 116, o verso 3, deixa eu ver aqui, é o 3. Celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Aleluia. Meu Deus. Celebrarei ao Senhor e louvarei o nome dele. Ele está falando, eu vou louvar a Deus porque Ele me livrou. Me livrou. Aí ele continua dizendo o verso 4. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassivo é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O verso 5. O verso 8. Pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Olha só a condição, o salmista estava vivendo um tempo tão difícil, um momento tão complicado, que a alma dele estava prestes a morrer. O que isso significa? Uma morte emocional. Cair em profunda depressão.
cair em profunda depressão. Pois livra a minha alma da morte. Ele diz: Jesus, o Senhor, é meu amparo emocional. Eu só não morri emocionalmente falando porque Deus me livrou. Ouvi uma frase que diz assim, uma frase, alguém publicou na internet, nem lembro mais quem foi, mas a frase ficou guardada na minha mente. Só fica em depressão quem não sabe ficar triste. Colocaram assim. Só fica depressivo, só entra em depressão quem não sabe ficar triste. E aí veio na minha mente, só fica em depressão quem não tem Jesus como amparo emocional. Porque o não comum, né? É o ser humano não sentir tristeza. É comum todo mundo ficar triste, todo mundo acabar ficando depressivo, mas aquele que tem Deus, aquele que tem Jesus, aquele que tem o Senhor, aquele que tem o Consolador, o Espírito Santo, que até intercede por nós quando nós não sabemos o que falar, quando nós só choramos, Ele vem e intercede por nós. Ele recebe o livramento de Deus para a sua alma que está prestes a morrer. Ou seja, ele recebe o livramento do Senhor, é amparado por Deus e não vive a morte emocional, não vive uma depressão profunda. Porque Jesus cura a alma. Olha aqui, pois livra a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas. Ele está dizendo: Deus me impede de viver uma profunda depressão e viver chorando cada minuto do meu dia. Ele é o Deus que tem poder para me curar, para me salvar, para me livrar da depressão, do sofrimento. E por isso eu sou grato a Ele. Ele é um Deus que cura a alma ferida, que levanta, que restaura, revigora a alma abatida. Então, se você está depressivo, está em depressão, clame por Jesus. Ele ressuscita a sua alma, Ele te revigora, Ele te dá motivo para viver, se alegre novamente. Êxodo 22, 23 diz: porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Salmo 34, 17: o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Ele é um Deus que cura a nossa alma. Ele é um Deus que nos revigora emocionalmente falando. Salmo 32, verso 6: Portanto, todos que forem fiéis a ti e orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem. Vamos ler novamente aqui, calma aí, atrapalhou tudo aqui. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação.
O grande problema é que a gente só quer orar quando já está no fundo do poço. Quando já está afogado no mar de problemas, no mar de angústia. A gente só quer orar quando a inundação quando tudo já está inundado pelo mal, pelos problemas, pelas angústias, pelos sofrimentos. A gente só quer orar quando a onda vem. Não. Aprenda com Daniel, por exemplo, que orava todo dia. Várias vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ele tinha um compromisso de orar, de falar com Deus. Este verso aqui do Salmo 32 nos ensina muito, verso 6. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo. Não é só depois que a gente só quer buscar Deus quando está vivendo o problema, quando está na luta, A gente só quer ir aos cultos quando as coisas estão difíceis. Não. Busque a Deus a todo momento. Paulo diz, orem sem cessar. Perseverai na oração. Orem a todo tempo. Salmo 91, o 14 e o 15 diz, o Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Então ele estava agradecido porque recebia o livramento, a cura, o milagre da parte de Deus. Ele também estava grato a Deus por sua compaixão, justiça e misericórdia. Olha o Salmo 116, verso 5. Compassivo é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. Ele reconhecia que Deus dava a ele aquilo que ele não merecia. E aquilo que ele merecia, Deus não dava a ele. E nós devemos saber reconhecer isso. E ele também estava grato a Deus veja só novamente. O Senhor guarda o simples. O verso 6. Quando me acho abatido. Mais uma vez aqui, que fica claro que Deus o livrava do abatimento emocional. O verso 6. O Senhor guarda o simples. Quando me acho abatido, ele me salva. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O verso 7. Deus é a solução para quando estamos abatidos emocionalmente. Ele é a solução. Olha o Salmo 147, o verso 3. Cura os de coração. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Na Bíblia NVT. Salmo 34, 6. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. Então, a gratidão no coração do salmista era enorme. Porque o que o amigo não pôde fazer por ele, o abraço que ele não teve do amigo, Deus estava lá para ele. Glória a Deus. Aleluia.
Ele também estava grato a Deus por sua generosidade. Olha o Salmo 116, o verso 7. Volta minha alma ao teu repouso, de novo, pois o Senhor te fez bem. E a gratidão do salmista era porque também o poder de Deus o fortalecia para superar as tentações. Observe comigo a parte final do verso 8 do Salmo 116. Pois livraste os meus pés de tropeçar. Tem gente que fala, eu pequei porque eu não tive força. Paulo escreve aos Coríntios que quando a gente acha que não vai conseguir, podemos clamar ao Senhor para sermos fortalecidos, para conseguirmos vencer e fugir da tentação. Fugir da tentação. Se você está se sentindo fraco, você pode buscar força em Deus. Se nós pecamos, se nós falhamos, é porque nós abrimos mão de buscarmos a força necessária para vencermos. Se eu peco, é porque eu abri mão do recurso que eu tenho de orar, de ler a Bíblia, de me fortalecer em Deus. Não adianta nós darmos desculpas e falarmos ao Senhor, eu pequei, estou pecando porque sou fraco, a carne é fraca. Não tem problema, Deus me perdoa porque eu sou fraco, sou pecador mesmo, continuarei no pecado, não tem problema, Deus é amor, Deus perdoa. Só que aquele que peca sabendo que está pecando, que o que ele faz é errado, é o cão voltando ao vômito, a porca lavada voltando à lama. Pedro escreve, né? Aquele que peca voluntariamente, aquele que comete o pecado voluntário, a iniquidade, aquele que conhece a verdade e mesmo assim escolhe pecar, é o cão voltando ao vômito e a porca lavada voltando à lama. Ele despreza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O autor aos Hebreus escreve, ele crucifica o Senhor novamente. Ele zomba publicamente do sacrifício de Jesus. Ele está dizendo, é o mesmo que se ele estivesse lá, pegando martelo e prego e martelando um dos pregos nas mãos de Jesus naquela cruz. Quando você comete o pecado voluntário, você está fazendo isso. Você está pegando o martelo, pegando o prego e se colocando lá naquele dia em que estavam pregando Jesus na cruz do Calvário. Então, tome muito cuidado com isso. Deus é tão bom que Ele mesmo nos fortalece para não cairmos em pecado. A única coisa que a gente tem que fazer é ser sincero diante de Deus, falando, Senhor, olha, a minha carne está tremendo, eu quero pecar. Esse negócio está me chamando a atenção. Preciso que o Senhor me fortaleça, porque se o Senhor não me fortalecer, eu vou pecar.
Nós podemos conversar com Deus assim, pedindo a Ele força, e Ele vai nos fortalecer, vai nos dar a capacidade necessária para não pecarmos. Porque Ele é bom, Ele é Pai. E aí, ao contemplar a bondade de Deus, ao viver os livramentos do Senhor, ele faz esta pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aí ele fala, primeiro, tomarei o cálice da salvação. O verso 13, tomarei o cálice da salvação. Aqui ele está se referindo à celebração da Páscoa, que por sua vez relembra o dia no qual os israelitas foram livrados, foram libertos, foram salvos da escravidão do Egito. O que para nós, hoje, é o dia em que Cristo nos salvou da escravidão do pecado, tanto para os judeus como para nós. A gratidão ao Senhor por sua salvação deve vir antes de qualquer coisa. E isso a gente vê nesta realidade é grande na ceia do Senhor. Quando nós celebramos e relembramos com ações de graças a sua morte e ressurreição. Agradecemos a Deus pela comunhão. Agradecemos a Deus pela comunhão com o corpo de Cristo e com Ele. E ainda o agradecemos, pois temos uma grande promessa, o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Hebreus 12, 28. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus. Calma aí, fechou tudo aqui. Deixa eu abrir novamente, calma aí. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Gratidão não pode faltar na vida daquele que é salvo, naquele que é lavado, remido pelo sangue de Jesus. E aí ele diz também, novamente, porque ele está grato, veja que essas são as atitudes de um coração grato. Primeiro, louvar a Deus, né, neste caso aqui, o cálice do Senhor, se referindo à Páscoa, e nós a ceia. Quem falta a ceia? Quem deixa de participar da ceia? Tem gente que deixa de participar da ceia do Senhor para mais um dia de trabalho. Aquele que é escalado, né, no seu trabalho fechado, nem digo nada. A gente entende, né, ele participa da ceia num outro culto, no próximo culto. Mas aquele que não vai trabalhar e acaba aceitando um bico aqui, outro bico ali. Ah, não, eu preciso trabalhar. E a ceia? Eu não amo o dinheiro, não. Eu não tenho amor ao dinheiro, não. Mas abre mão da ceia para aceitar um trabalho. Ah, mas é um bico que eu vou fazer aí que eu vou ganhar uns R$300. Mas não tem que cuidar da família? Mas não tem que cuidar, né, da família? Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha família. Tem conta para pagar, tem comida para comprar. Daqui a pouco nós vamos falar do sacrifício. E Jesus Cristo, quando escreve lá em Mateus capítulo 6, falando a partir do versículo 25, não
estejam ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Ele está dizendo isso. Em gratidão, em louvor, em amor ao meu nome, sacrifique o medo. O medo de não ter o que comer. O medo de não ter o que vestir, o que beber. E quando você abre mão de um bico, porque hoje qualquer 100 reais é dinheiro. Qualquer 100 reais que você ganha é lucro, não é? Vamos ser sinceros. Qualquer bico que você pega aí, e eu não estou dizendo aqui que não é bom. Pelo contrário, é ótimo. Quando você tem um bico aí e vai ganhar 100 reais, 150, 50 reaisinhos. Já ajuda. Já ajuda. Agora, o que é prioridade? O que você prioriza mais? A ceia do Senhor é um dia especial. Israel tinha a Páscoa, a celebração da Páscoa como tem, né? Como algo prioritário. E nós? A ceia deve ser algo de alta prioridade. Porque na ceia nós louvamos a Deus por sua salvação. Porque você e eu não merecíamos, mas Ele morreu por amor a cada um de nós, ressuscitou no terceiro dia e nos oferece a paz. E nós vamos abrir mão da ceia por qualquer coisa, por causa de 50 reais, por causa de 1.000 reais que seja. Reflita a respeito disso. Aí ele diz também que vai invocar o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. A parte B do verso 13 do Salmo 116. Invocarei o nome do Senhor. Aqui a palavra invocar, a gente vê que foi usada no futuro. Significa que ele está dizendo: sempre invocarei a Deus. Continuamente invocarei ao Senhor. Eu perguntarei a Ele a respeito de tudo, se eu posso fazer, se eu devo fazer. Se eu vou sair hoje, Senhor, eu invoco para que saia comigo. Se eu vou dirigir, Senhor, eu invoco para que dirija por mim. Se eu vou tomar uma decisão, perguntarei ao Senhor: Senhor, devo fazer isso? Devo trilhar este caminho? Invocarei o nome do Senhor. O nosso problema é que a gente quer viver o ano inteiro sem falar com Deus, sem pedir ao Senhor direcionamento, sem pedir ao Senhor que nos direcione pelo caminho correto, que nos mostre a porta certa. Aí quando chega no fim do ano, a gente vê tudo que deu errado e culpa Deus. Mas Senhor, o Senhor não me ajudou, o Senhor não me... Aí ele vai falar: você não invocou meu nome, você não invocou meu nome, você não me pediu para que eu te ajudasse, você não me pediu que eu mostrasse a você o que era certo, o que era errado, o que seria bom para você e o que não seria. Eu estava aqui, disposto a te mostrar o caminho certo a ser trilhado. Você não me perguntou. Aquele dia que você sofreu um acidente, eu faltei gritar, mas você não me ouviu. Eu dizia: não vai, não vai, não sai. E você não deu ouvidos à minha voz. Aprenda a consultar, a falar com Deus. Pedir que Ele te dê sabedoria, te direcione em todas as coisas. A parte B do verso 2 do Salmo 116, ele diz: invocá-lo-ei enquanto viver. Ele está dizendo: enquanto eu viver, cada minuto, cada segundo da minha vida, invocarei o nome do Senhor, perguntarei a Ele a respeito de tudo, pedirei a Ele permissão.
Ele também entendeu que quem invoca a Deus, um coração limpo, é atendido. É por isso que Deus fala: clame a mim e responder-te-ei. A terceira coisa que ele faria, ele diz: pagarei os meus votos na presença de todos. O verso 14, 18 e 19. Acompanha aí comigo, no Salmo 116. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei, o verso 18 agora. Cumprirei novamente o meu voto ao Senhor na presença de todo o seu povo. Na casa do Senhor, verso 19. No meio de Jerusalém, louvado seja o Senhor. A palavra voto, em hebraico, neder, significa prometer voluntariamente ou dar alguma coisa voluntariamente. Olha só, Deuteronômio 23, versículo 21 ao 23. Quando fizer... Agora preste atenção. Porque tem muita gente que faz um voto e não cumpre. E o salmista tinha este entendimento. Em gratidão a Deus, ele fez voto e disse: eu vou cumprir o meu voto. Agora, ouça com atenção aí. Leia comigo, se você puder, Deuteronômio. Abra aí, Deuteronômio. 23, do 21 ao 23. Quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Quem não cumpre o seu voto está pecando. Não é pecado deixar de fazer. Não é pecado deixar de fazer voto. Ou seja, você não fazer voto não é pecado. Mas, se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. O pecado é fazer um voto e não cumprir. Eclesiastes, capítulo 5, do 4 ao 6. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois o Senhor não se agrada dos tolos. Cumpra todas as promessas que fizerem. Na Bíblia NVT, na Almeida Revista e Corrigida, vai dizer voto. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que a sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo que você conquistou. Então aqui a gente observa e o salmista nos ensina, primeiro, quem faz um voto deve cumprir. Já está bem claro. Segundo, você entendeu por que o salmista fez um voto? Conseguiu entender toda a mensagem até aqui? O salmista estava grato por tudo que Deus fez a ele. Com isso, o salmista fez um voto a Deus em gratidão. Então aqui acaba de quebrar, de destruir e de mostrar que muitos de nós erramos ao fazermos um voto a Deus dizendo: se o Senhor fizer isso por mim, eu farei aquilo outro. Ou então aquela pessoa que diz:
Senhor, estou fazendo este voto para que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família. Voto não é uma forma de barganha. O voto não pode ser usado para barganhar com Deus. Aqui nós aprendemos que o voto é a oferta de alguém que está grato, que está feliz, que tem o coração cheio de gratidão. O voto é uma oferta de gratidão a Deus e não deve ser usado para barganhar com Deus. Outra coisa, o voto deve ser algo possível de se cumprir, porque se você não conseguir cumprir o seu voto, você está pecando. E Jesus nos ensina em Mateus 5,37 que a palavra do cristão deve ser sim ou não. Então não faça promessa, não faça juramento, apenas faça. Apenas chega diante do Senhor e diga: Deus, Senhor, estou oferecendo isso daqui, estou fazendo um voto de gratidão e estou cumprindo o meu voto. Então, voto não é para barganhar, é a atitude de quem é grato. E ele também diz: oferecerei um sacrifício de ação de graças. O Salmo 116, o verso 17. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Este sacrifício é esta oferta voluntária, o voto que ele fez. Salmo 107, versos 21 ao verso 21 e verso 22. Que louvem o nome do Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem suas obras com canções alegres. O sacrifício de ação de graça é mencionado várias vezes no Antigo Testamento e pela primeira vez em Levítico capítulo 7, versículo 11 ao 15. E estes versículos nos indicam que o sacrifício de ação de graças é, na verdade, uma oferta de paz motivada pela gratidão que o servo do Senhor tem em seu coração. E este sacrifício incluía um sacrifício de animal, como vários tipos de cereais e de pão. E além disso, o sacrifício de ação de graças, como todas as ofertas de paz, era compartilhado entre o Senhor, o sacerdote e o adorador. Isso contrasta, ou seja, é diferente. É diferente de outros tipos de ofertas que eram totalmente consumidas, exceto a pele, no altar como oferenda ao Senhor, ou parcialmente queimadas no altar e parcialmente consumidas pelo sacerdote. Então, a oferta de ação de graça, aquele que oferecia, Deus compartilhava esta mesma oferta. Olha só que interessante. Era oferecida ao Senhor e esta oferta era compartilhada com aquele que estava oferecendo e o sacerdote. Então Deus está falando, porque você está fazendo uma oferta voluntária com um coração cheio de gratidão, eu lhe permito viver mais bênçãos. Eu compartilho do céu mais bênçãos para você. Eu derramo sobre a sua vida mais bênçãos. E olha, essas bênçãos devem ser compartilhadas com o seu próximo. Hoje não oferecemos animais, em sacrifício. Mas há diversas formas de nós
oferecermos a Deus uma oferta de gratidão, a oferta para a manutenção de um ministério, não é? A ajuda ao próximo. É por isso que Hebreus 13 diz, do versículo 15 ao 16, assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto de lábios que proclamam o seu nome, e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Então, concluindo a mensagem, apesar de tudo que você viveu ao longo destes anos, ao longo deste ano, encontre motivo para louvar ao Senhor, porque se não fosse Deus, você não teria chegado até aqui. E faça um sacrifício de louvor a Ele. Separe o dia de hoje para oferecer um sacrifício de louvor a Deus. Sacrifique, como eu falei lá atrás, o seu medo, a ansiedade. Como é que vai ser o próximo ano? Como serão os próximos dias? Sacrifique. Como serão os próximos dias? Meu Deus! O como serão? Não, sacrifique o medo do amanhã. Sacrifique a ansiedade. Sacrifique a tristeza e se alegre na presença do Senhor. Aleluia. Interessante, eu quero concluir esta mensagem te chamando a refletir sobre isso daqui, sobre a oferta de gratidão e o sacrifício. Uma oferta de gratidão você pode fazer para a manutenção de um ministério como este daqui, como o nosso, não é? Uma oferta você pode fazer na sua igreja, você pode fazer também para uma pessoa que está necessitada. Verdade, Jesus. E quando eu estava lendo isso daqui, vendo esta mensagem, eu lembrei de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo dizendo que o obreiro, o servo do Senhor, deve ser hospitaleiro. E quando eu vi, estudando essa mensagem, a oferta de gratidão era compartilhada com Deus, o adorador e o sacerdote. Ou seja, Deus falou ao meu coração: filho, eu gosto de comunhão. Eu gosto de uma mesa cheia para recepcionar alguém. Eu amo quando você prepara uma mesa e chama os amigos. Meu Deus. Chama a família e diz: vamos viver um dia de comunhão, repartindo pão na mesa. Era o que a igreja primitiva fazia. Eles viviam unidos. Eles estavam unidos na oração e no repartir do pão. Unidos, compartilhando o que tinham, louvando ao Senhor, até na hora da refeição, da confraternização. É um tipo de oferta de gratidão ao Senhor. Você preparar um banquete e chamar a família, chamar os amigos. Eu estou louvando a Deus e eu quero compartilhar com você esta oferta ao Senhor. Aleluia, Jesus. Deixa Deus falar ao seu coração, você que não gosta de receber ninguém em sua casa, porque faz bagunça, que isso e aquilo outro. Isso aqui dá um corte. Isso aqui dá um corte muito interessante. Você tem que cortar essa partezinha pra gente compartilhar com muita gente que fica ranzinza, né? Muita gente fica ranzinza, reclamando. Meu Veja Deus. isso daqui. A oferta de gratidão era repartida com Deus, o adorador e o sacerdote. Ofertar uma oferta de gratidão, claro, você pode fazer ofertando aqui para nos ajudar, ofertando na sua igreja,
ajudando alguém que está passando por uma necessidade, mas é uma oferta de gratidão ao Senhor também. Quando você prepara a sua casa, prepara um banquete e convida pessoas para desfrutarem de sua hospitalidade, de sua oferta, do banquete que você está oferecendo ao Senhor. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. Nossa. Em nome Glória a Deus. de Jesus. Será que dá para dar um like aí? Será que dá para curtir este vídeo? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente até agora. Vamos orar. Encerrando. Senhor Deus. Oh, Jesus. Pai querido, Pai amado. Nós te adoramos neste momento, ó Pai, e somos gratos, Senhor. Obrigado, Senhor. Somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós ao longo destes anos, deste ano. Obrigado pelos livramentos, obrigado pelos momentos em que o Senhor nos fortaleceu para vencermos o mal. Obrigado pelos momentos em que o Senhor nos livrou da depressão, da tristeza profunda, em que o Senhor nos livrou, meu Pai amado, de cometermos algum erro. Obrigado, Pai, obrigado, porque reconhecemos que o Senhor até aqui tem nos ajudado e sabemos que o Senhor continuará nos ajudando, sabemos que o Senhor continuará nos fortalecendo, sabemos que o Senhor continuará derramando da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a nossa vida, ó Pai. Obrigado, Senhor. Oferecemos a Ti agora esta oração de gratidão, de louvor. Obrigado. Somente isso que falaremos, ó Pai, nesta oração. Obrigado, ó Pai. Aleluia. Apenas obrigado ainda é muito pouco por tudo que o Senhor tem feito e que nós sabemos que ainda fará por cada um de nós. Por isso, apenas falamos neste momento. Obrigado, Jesus. Deus e perdoa-nos, ó Pai, pelos momentos em que fomos ingratos, pelos momentos em que questionamos, pelos momentos em que reclamamos. Perdoa-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe.